de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, é um membro do governo português encarregue da coordenação do dia-a-dia da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, que decorre durante os primeiros semestres de 2021. Hoje é o convidado do primeira pessoa do Jornal Económico. Bom dia, Sr. Ministro. São conhecidos os 5, chamemos assim, pilares da presidência portuguesa: Europa resiliente, verde, digital, social e global, dentro do quadro da discussão do quadro financeiro plurianual e digamos, da aprovação dos planos nacionais de combate à pandemia. Portanto, eu propunha-lhe que esta conversa pudesse versar um pouco mais assuntos concretos. Em cima do dia-a-dia da agenda dos cidadãos da União Europeia está a vacinação. O que é a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, juntamente com a Comissão, poderá fazer para que este plano decorra um pouco mais célere do que está a decorrer até agora? O que pode fazer e está a fazer é, em primeiro lugar, trabalhar com as empresas farmacêuticas com as quais foi contratualizado o fornecimento de vacinas, para que aquela dessas empresas que não está a ter capacidade de responder segundo o compromisso com que se tinha comprometido, possa acelerar o fornecimento das vacinas. Em segundo lugar, estamos a trabalhar com a Comissão Europeia para o chamado passe verde de imunidade, isto é, um documento que possa ser reconhecido por todos os Estados-membros e que permita às pessoas que ou estão imunizadas porque já tiveram a Covid, ou estão vacinadas, ou realizaram um teste negativo, ver essa sua situação reconhecida em qualquer Estado-membro da União Europeia. Também na presidência portuguesa nós já aprovamos no Conselho duas recomendações muito importantes, uma para o uso maciço de testes de diagnóstico rápido, os chamados testes antigénio, e outro para a certificação, portanto o reconhecimento recíproco dos resultados dos testes de antigénio e dos testes PCR. E, portanto, um teste PCR que eu faça em Portugal é hoje reconhecido na Hungria, na Lituânia ou na Grécia. O que é que se passou para que a velocidade da vacinação no espaço europeu esteja a ser menor do que, por exemplo, nos Estados Unidos, no Reino Unido ou em Israel? Cada um destes países tem razões diferentes. Israel fez um acordo com empresas farmacêuticas que implica o acesso por parte dessas empresas a dados pessoais das pessoas vacinadas, e esse acordo, à luz da lei do Regulamento de Proteção de Dados na União Europeia, não é possível. No Reino Unido, como sabe, o Reino Unido fez uma opção que foi aplicar maciçamente a primeira dose, diferindo a aplicação da segunda dose. A nossa estrutura técnica, a Agência Europeia do Medicamento, recomendou que as doses fossem aplicadas segundo o intervalo prescrito pelas empresas farmacêuticas responsáveis pelas vacinas. Quanto aos Estados Unidos, tem uma produção própria muito grande e tem feito um esforço nas últimas semanas para massificar a vacinação. No caso europeu, nós temos um calendário, temos um objetivo, que aliás não alteramos. O nosso objetivo continua a ser chegar ao fim do verão com pelo menos 70% da população adulta vacinada. Tivemos um percalço... É realista pensar neste? Sim, creio que sim. Tivemos 2 percalços até agora. Um com a Pfizer, que foi corrigido. A Pfizer, durante 2 ou 3 semanas, forneceu menos vacinas do que aquelas que se tinha comprometido a fazer, mas corrigiu. E outro que está em vias de correção, que é este atraso da AstraZeneca. A Sputnik V, a vacina russa, poderá pôr aqui em causa o relacionamento de alguns países europeus? Eu pergunto-lhe isto porque ela já foi adotada na Hungria. Há outros países como a Áustria, a Croácia, a República Checa e a Eslováquia que também pensam em começar a vacinar os seus cidadãos com essa vacina. Pergunto-lhe, isto é uma questão científica, técnica, ou também há aqui
geopolítica por trás até agora, desta recusa, digamos assim, da União Europeia a recorrer à vacina Sputnik V? Não há nenhuma questão geopolítica. A questão do uso de vacinas na União Europeia é uma questão puramente técnica e, naturalmente, económica. A questão técnica é muito simples. Nós usamos vacinas que são previamente autorizadas pela nossa agência de medicamento. Isso pode andar mais rápido ou mais devagar? Mas é por critérios exclusivamente técnicos. Ao contrário do que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos com a administração Trump, nós não fazemos, naturalmente, ameaças ou pressões sobre a Agência Europeia do Medicamento. Nem isso seria concebível na Europa. Portanto, as empresas que produzem vacinas e que têm interesse em comercializar essas vacinas no quadro da União Europeia solicitam a autorização técnica à Agência Europeia do Medicamento. Naturalmente, nenhuma vacina pode ser aplicada sem estar validada pelas instâncias de regulação técnica. A Agência Europeia do Medicamento leva o tempo que entende levar, faz as provas que entende fazer para dar essa autorização. O que tem uma grande vantagem é que uma autorização dada pela Agência Europeia do Medicamento é científica e tecnicamente indiscutível. Ninguém discute a legitimidade dessa autorização. Até agora há 3 vacinas que já foram autorizadas pela EMA, que é a Agência Europeia do Medicamento. Essas vacinas estão a ser aplicadas. A EMA comunicou já que está na fase final de teste e, portanto, de eventual autorização de uma 4ª vacina, a da Johnson & Johnson, e também se a Sputnik, se a empresa responsável pela vacina russa quiser obter a autorização da parte da EMA, submete-se aos protocolos próprios da EMA, que são exclusivamente técnicos. Essa quanto à questão técnica. Quanto à questão económica, nós tomamos uma decisão, nós os europeus, ano passado, uma decisão muitíssimo importante. Foi a decisão de fazermos um processo de aquisição conjunto de vacinas. Isso significou que nós contratamos com diferentes empresas que estavam a produzir, laboratórios e empresas que estavam a produzir a vacina, estavam, aliás, a descobrir a vacina e depois a produzi-la. Isso permitiu que essas empresas tivessem fundos indispensáveis para o processo de descoberta e de produção e também permitiu que nós tivéssemos ao nosso dispor um conjunto de muitos milhões de doses de vacina que serão distribuídos pelos Estados-membros de acordo com um único critério, a população dos Estados-membros. Portanto, não é o critério do poderio económico ou comercial de cada um, não. Nós fizemos uma aquisição no conjunto e depois as vacinas são distribuídas a Portugal ou a Espanha, sendo que a única diferença é o facto de a Espanha ter 4 vezes mais a população que Portugal. Sr. Ministro, mas então, quando alguns países resolvem, de a sua livre iniciativa, de assumirem a vacina russa, isso não é motivo de fricção com a Comissão e com a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia? É. Tem sido. Claro, porque se eu sou um Estado-membro e, em vez de me manter no processo conjunto em cuja decisão participei, vou agora comprar uma vacina que, fora desse processo de aquisição conjunta, e vou comprar uma vacina e usar uma vacina antes de ela estar validada tecnicamente pela agência do medicamento que nos é comum, evidentemente que significa que eu, como Estado-membro, não estou a alinhar com a decisão europeia que foi tomada com a minha participação. E em que é que se pode, ou em que é que se tem materializado, digamos, essas divergências entre a União e esses países? Devo dizer que isso, na minha opinião, será mais relevante para esses países do que para a União como um todo. É muito importante para a União como um todo que
as vacinas sejam adquiridas em conjunto, que as vacinas sejam distribuídas de acordo com um único critério da população e que as vacinas só sejam aplicadas depois de validadas tecnicamente pela nossa agência do medicamento. Quem se põe fora disto, põe-se fora de um processo coletivo, de um processo colaborativo. E também pode perder com isso. Na minha opinião, perde com isso. A chamada Europa Social é um dos eixos centrais da presidência, já aqui disse, e haverá uma cimeira social no Porto no dia 7 e 8 de maio, imediatamente antes da reunião do Conselho Europeu, que também se realiza por esta altura. Que prioridades específicas estão na agenda desse encontro? Para ser muito concreto, o que nós esperamos é um endosso político, uma orientação, um acolhimento ao mais alto nível, ao nível dos chefes de Estado e do Governo, do plano de ação que a Comissão publicou na semana passada, o plano de ação para o chamado Pilar Europeu dos Direitos Sociais. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que há 3 anos atrás, há mais de 3 anos atrás, em Gotemburgo, nós aprovamos o que chamamos o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que é um conjunto de 21 princípios para reforçar a dimensão social da nossa União. Seja em políticas de emprego, seja em políticas de formação e qualificação profissional, seja em políticas de proteção e segurança social. Agora, trata-se de aplicar esses princípios, quer dizer, de todos os Estados-membros desenvolverem as suas políticas, que são políticas nacionais, para levar à prática esses princípios. Por isso é que nós chamamos agora um plano de ação, portanto, fazer coisas, para o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. A Comissão já propôs várias medidas e propôs também objetivos que nos parecem, ao mesmo tempo, ambiciosos e realistas. No horizonte 2030, nós queremos reduzir o número de pobres na União Europeia, nós queremos garantir... Tem um número? Sim, 15 milhões. A meta é a redução em 15 milhões do número de pobres, do número de pessoas abaixo do limiar da pobreza na União Europeia. Como compreende, as pessoas abaixo do limiar da pobreza na União Europeia podem não ser propriamente pobres se nós usarmos, por exemplo, o critério do Banco Mundial. Mas são pessoas que estão abaixo da mediana do rendimento da União Europeia. Nós também procuramos que até 2030, pelo menos 60% das pessoas em idade ativa beneficiem em cada ano de uma qualquer ação de formação profissional, de requalificação, de melhoria das suas competências, de formação avançada, o que seja. E esse é também um critério muito importante. E procuramos que até 2030, pelo menos 78%, isto é, praticamente 4/5 da população em idade ativa, esteja empregada. E depois há outros indicadores mais específicos. Mas, portanto, estamos a falar de um plano de ação concreto para objetivos que são também concretos. E para isso é preciso um impulso político. E nós queremos que no Porto, no dia 8 de maio, os chefes de Estado e de Governo digam sim, vamos fazer isto. Sim, esse é o nosso compromisso. E queremos mais, queremos que esse compromisso político dos chefes de Estado e de Governo mobilize também os parceiros sociais. Porque, reparem, vários... Também vão estar presentes. Vão estar presentes, não na reunião dos chefes de Estado e de Governo, naturalmente, mas no dia anterior. Por isso, aquilo a que nós chamamos a Cimeira Social do Porto são, de facto, 2 reuniões. No primeiro dia, uma conferência de alto nível sobre a Europa Social, com as instituições europeias, parlamentos nacionais, governos nacionais e parceiros sociais. E no dia seguinte haverá, então, a reunião, o Conselho Europeu do Porto. Portanto, é esse tipo de compromisso que nós procuramos, ao mesmo tempo procurando marcar politicamente um ponto que nos parece absolutamente essencial, que é este: a recuperação da economia, a transição digital e a ação climática não podem deixar ninguém para trás. E, portanto, a componente social, a dimensão social da recuperação económica e da transformação é absolutamente essencial. Senão,
se nós deixarmos pessoas excluídas, se nós não contrariarmos estes desequilíbrios que a pandemia agravou, nós não teremos a força para fazer a recuperação da nossa economia, para fazer uma espécie de refazer do tecido social que também precisamos e teremos piores condições para avançar rumo a uma sociedade mais digital e mais verde. No âmbito da Europa verde, descarbonizada, qual é a principal bandeira durante a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia? A nossa primeira ambição é muito simples. Nós queremos concluir durante a nossa presidência a aprovação da Lei Europeia do Clima. A Lei Europeia do Clima será a primeira lei que, portanto, na linguagem europeia chama-se um regulamento, mas será a primeira lei que definirá legalmente, definirá politicamente, com força jurídica, com força de lei, os nossos objetivos principais. O nosso objetivo é chegar a 2050 com neutralidade carbónica, isto é, o carbono que emitimos para a atmosfera compensamo-lo com os chamados sumidouros de carbono e até 2030 nós queremos reduzir em pelo menos 55% o nível de emissões de carbono comparado com o que era em 1990. E desse ponto de vista, a Europa quer ser liderante no espaço global? Sim, já o é e vai sê-lo mais, tendo agora uma condição nova e excepcional para o fazer, que é o apoio dos Estados Unidos. Mudança política nos Estados Unidos. Porque, repara, quando a Europa liderava isto, durante muito tempo liderava sozinha. O Acordo de Paris foi celebrado por muitos Estados, pela grande maioria dos Estados do mundo, mas a Europa definiu os seus próprios objetivos, a administração Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris e a China demorou também a definir o seu próprio objetivo. Nós agora já sabemos que a China se propõe chegar à neutralidade carbónica até 2060, portanto 10 anos depois de nós, e que os Estados Unidos, com a nova administração, já tendo regressado ao Acordo de Paris, dizem o nosso objetivo é o mesmo do objetivo europeu, chegar até 2050 com neutralidade carbónica. No caso da China, historicamente, esses 10 anos fazem sentido face àquilo que foi a Revolução Industrial na Europa, mais cedo? Nós temos que compreender as dificuldades que os vários países também têm para chegar a esse objetivo. Por exemplo, no interior da União Europeia, nós criamos um fundo próprio, um financiamento próprio, chamado Fundo de Transição Justa, que é, aliás, regulado, dirigido pela nossa comissária Elisa Ferreira, e esse fundo para a transição justa destina-se a compensar os países que vão fazer um maior esforço, porque hoje ainda estão muito dependentes do carvão como fonte de energia. Já agora, no contexto europeu, Portugal, nesse aspecto, como é que está? Está na melhor posição. O último relatório da Comissão Europeia diz que Portugal é o Estado-membro que está mais próximo de atingir os objetivos que nós definimos para 2030. O que é que a presidência portuguesa pode fazer em prol das futuras relações Europa-Reino Unido, agora que o Brexit se confirmou? Ou seja, o que é que pode fazer para que essa relação, dentro daquilo que foi o divórcio, possa ser tão estreita quanto necessário? Nós temos aí duas responsabilidades principais. A primeira é que, como presidência, somos nós que presidimos ao comitê que acompanha a aplicação do acordo de saída. Portanto, temos essa responsabilidade específica. A Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus é quem preside ao comitê, cuja responsabilidade é verificar que tudo o que ficou acordado no acordo de saída está a ser cumprido. Temos uma segunda responsabilidade, que é, como presidência, temos que ainda
assegurar a aprovação pelo Parlamento Europeu do novo acordo, portanto, o novo acordo de comércio e cooperação com o Reino Unido, o que a gente chama o acordo sobre a relação futura. Portanto, houve, digamos, um acordo de divórcio e depois agora há um acordo para uma nova relação. E quais são as expectativas da Europa em relação a esse futuro acordo? Nós entendemos que esse acordo é muito positivo, foi bastante difícil consegui-lo, como sabe, ele foi conseguido na véspera de Natal, 7 dias do fim do prazo, mas é um acordo que permite que o fluxo comercial continue, isso nas melhores condições possíveis, permitiu também salvaguardar a situação específica que se vive na ilha da Irlanda, porque a República da Irlanda é parte da União Europeia e a Irlanda do Norte, que é membro do Reino Unido, deixou de ser parte da União Europeia, mas ninguém quer uma fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, portanto conseguiu também encontrar-se uma solução para isso, e criou-se também um quadro de cooperação que nos permite agora, por exemplo, estar a negociar com o Reino Unido os acordos sobre TACs de pesca. TACs é o número total de capturas que é possível fazer numa relação amigável. Não é? Portanto, pode-se dizer que a relação entre a União Europeia e o Reino Unido será sempre especial e não uma relação normal com qualquer outro, como com qualquer outro país estrangeiro. Sim, pode dizer-se e deve dizer-se. É sempre preciso ter em atenção o seguinte: a Europa não é apenas a União Europeia. E agora é muito importante dizer que a Europa é a União Europeia, o Reino Unido e outros países, mas convém individualizar o Reino Unido. E convém valorizar os quadros as organizações nas quais a União Europeia e o Reino Unido estão juntos, por exemplo, a NATO, e valorizar muito as áreas de política em que as posições europeias e britânicas são praticamente iguais, designadamente a área da política externa, da política de defesa, das políticas de promoção dos valores democráticos, da participação nas Nações Unidas. Há muitas áreas em que nós temos posições comuns. A Cimeira a União Europeia-Índia já tem uma agenda definida? Sim, portanto, será um encontro de alto nível, uma reunião de alto nível entre os 27 chefes de Estado-Governo da União Europeia e o Primeiro-Ministro Modi, que se realizará imediatamente a seguir ao Conselho Europeu Informal do Porto, também se realizará no Porto. Nós estamos já a trabalhar naturalmente sobre a declaração que vai sair dessa reunião e é hoje claro que avançaremos em várias áreas. Na área das relações económicas, na área do diálogo político, na área da cooperação no domínio tecnológico e digital, em que a Índia é bastante forte, na área da cooperação no domínio da conectividade e estamos também a trabalhar para que seja possível que haja avanços na forma como a União Europeia e a Índia olham para a indústria farmacêutica e do medicamento. Talvez saiba que nós, por facilidade, quando dizemos que a China é a fábrica do mundo, costumamos acrescentar que a Índia é a farmácia do mundo, porque a larguíssima maioria dos medicamentos ou dos princípios ativos são produzidos na Índia e, portanto, uma cooperação entre a União Europeia e a Índia aí é vantajosa para ambas as partes. Do ponto de vista financeiro, que importância é que tem essa relação? Muitíssima. Mas há números que se possam comparar, por exemplo, na relação financeira comercial entre a Europa, por exemplo, e a China? Sim, vamos lá ver. Do ponto de vista demográfico, a Índia e a China hoje são praticamente equivalentes. E para ter uma ideia da ordem de grandeza que nós estamos a falar, do ponto de vista da Europa, nós podemos e devemos raciocinar assim. Nós somos 460 milhões na União Europeia agora, depois da saída do Reino Unido, e a China, a Índia e a África são praticamente
1.400 milhões cada um destes blocos. E depois, digamos, com metade da força demográfica, da força populacional destes três blocos, África, China e Índia, nós temos a América Latina e temos o Sudeste Asiático. E Portugal não tem nenhuma dúvida. A Europa tem que ter uma relação o mais fluida possível com todos estes blocos. Porquê é que nós escolhemos organizar a reunião com a Índia? Também por uma questão de equilíbrio geopolítico. Quando preparamos o programa comum às presidências alemã e portuguesa, porque a lógica europeia é que os programas se fazem por trios de presidência, o nosso trio é a Alemanha, Portugal e a Eslovénia. A Alemanha disse-nos que ia organizar uma cimeira entre a União Europeia e a China. Ao que nós dissemos, então nós organizaremos uma cimeira entre a União Europeia e a Índia, porque este equilíbrio é muitíssimo importante. A Procuradoria-Geral Europeia arranca agora tendo como pano de fundo o combate à corrupção, ao facto de todos os anos perder milhões em IVA e também centenas de milhões de euros serem mal utilizados provenientes dos fundos europeus. Eu pergunto-lhe se aquela polémica sobre a nomeação do procurador português se ainda se faz sentir ou se foi completamente ultrapassada. Vamos lá ver, do ponto de vista dos factos... E faço-lhe essa pergunta, desculpe, porque Ana Carla Almeida, a procuradora que foi preterida, acabou de apresentar uma ação no Tribunal de Justiça da União Europeia. Mas sabe, em qualquer concurso, as pessoas que se sentem injustiçadas podem recorrer, incluindo para os órgãos jurisdicionais próprios. Foi o que fez a senhora Procuradora, é um direito que tem. Vamos ver que seguimento terá a sua queixa. Agora, o Conselho, que é a instância responsável pela seleção dos procuradores europeus, já fechou o seu processo de decisão. E fechou o seu processo de decisão dizendo claramente que não tinha havido nenhum aspecto do processo nacional de escolha em Portugal que tivesse posto em dúvida a escolha do procurador. Claro, examinando também os dois lapsos menores que infelizmente ocorreram na transmissão da informação entre um serviço do Ministério da Justiça português e o Conselho da União Europeia. Mas nós seguimos aqui um princípio muito simples, que está consagrado numa lei da Assembleia da República. Há uma lei da Assembleia da República que diz que a escolha do Procurador Europeu, portanto, a escolha do magistrado português, juiz ou procurador do Ministério Público, que será o Procurador Europeu de Portugal, é feita por órgãos constitucionais superiores das magistraturas que são absolutamente independentes do Governo. Por isso é que a polémica não foi sobre isso, foi sobre, digamos, as imprecisões Não, peço desculpa. Não, essa foi marginal à outra. Não, é ao contrário. Vários senhores deputados disseram que Portugal se tinha oposto a um magistrado ou à magistrada escolhida ou aconselhada pelo painel independente de peritos. E foi verdade. Porquê? Porque nós preferimos a escolha feita pelo Conselho Superior do Ministério Público. Mas isso é legítimo. A questão é que os erros é que, digamos, no relatório que foi de Portugal para a Comissão é que motivaram as polémicas. Vamos lá ver, houve aqui este é um caso típico de empolamento de um lapso para tentar transformá-lo num escândalo que nunca existiu. Houve, de facto, dois lapsos. Na carta que a Direção-Geral de Política de Justiça enviou a comunicar a nossa decisão, há dois lapsos. É atribuído um posto
ao Procurador José Guerra, que ele não tinha, o posto de Procurador-Geral Adjunto, que julgo, aliás, não está preenchido em Portugal, e é cometido outro lapso ainda menor, que é o lapso de dizer que ele, que acompanhou com o Ministério Público o julgamento do chamado caso do GT, é cometido o lapso de dizer que ele não só acompanhou o julgamento, como acompanhou o inquérito. Ele só acompanhou. Mas nenhum lapso havia no currículo sobre o qual se debruçou o Conselho quando tomou a decisão. E é por isso que foi ratificada. Uma última pergunta ainda neste âmbito, que é o site político publicou notícias, sobre alguns contratos que o governo português fez para preparar a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. O PAN dirigiu-lhe algumas perguntas nesse sentido. Já enviou resposta? O que é que vai responder? Mal receba a pergunta, responderei com toda a precisão. Mas sabe que essas dúvidas têm a ver com a montagem Mas fazemos um exercício... Ainda não recebeu essas perguntas? Não, o que é normal, não é? Porque o processo demora, a pergunta normalmente é assim, o partido dirige a pergunta e coloca na imprensa. É normal, eu também fiz isso quando era deputado. E depois a pergunta é dirigida ao Presidente da Assembleia, que a manda para, neste caso, o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, que me há de mandar para mim. Para além da mecânica, não quer antecipar o que é que vai responder? Não, mas quero, tenho todo o gosto. Primeiro, nós somos acusados de ter montado um centro de imprensa no Centro Cultural de Belém, quando as reuniões são, sobretudo, virtuais e, portanto, as conferências de imprensa têm sido realizadas por teleconferência. A minha resposta é muito simples. Em primeiro lugar, nós já tivemos reuniões presenciais, a reunião com o Colégio de Comissários foi presencial, a reunião com o Presidente do Conselho Europeu foi presencial, era admissível que os jornalistas não dispusessem de instalações e equipamento necessário para fazer o seu trabalho, e nós esperamos realizar na segunda metade da presidência muitas reuniões presenciais, e naturalmente que os jornalistas têm que ter um centro de imprensa, esse centro de imprensa tem que ser montado, e isso custa dinheiro, e o respectivo contrato é público para quem o quiser consultar. Depois, diz-se outra coisa, na minha opinião, ainda mais ridícula, que é que a presidência portuguesa gasta muito dinheiro porque comprou 180 fatos para motoristas. E a minha resposta é muito simples. Os motoristas têm que andar uniformizados, porque não é concebível que uma delegação austríaca seja recebida por um motorista de colete e a delegação lituana seja recebida por um motorista de calças de ganga. E, portanto, evidentemente que nós tivemos que comprar uniformes, somos nós que pagamos, era o que faltava que fossem as pessoas a pagar, e dada a natureza do evento, é natural que esses uniformes sejam fatos completos. Fatos, sim. Depois, ainda mais ridículo, diz-se que nós gastamos umas dezenas de milhares de euros... 35 mil euros com um contrato com uma empresa vinícola. Sim. E a minha resposta também é muito simples. Sim, imagina o que seria a imprensa europeia a reportar, ou mesmo o Jornal Económico a reportar, que, tendo-se realizado o Conselho Europeu informal no Porto, e havendo um almoço no fim desse Conselho, e havendo, aliás, um jantar no dia anterior, as pessoas tivessem bebido água da torneira, quem quisesse ter bebido vinho não tivesse tido essa oportunidade, ou outra bebida, porque pura e simplesmente a presidência portuguesa tinha decidido que não havia bebidas. Isso faz sentido. Completamente à vontade com essas perguntas. Faz algum sentido. Para além de mais, devo dizer que, enquanto Ministério dos Negócios Estrangeiros tutela o serviço do protocolo e tenciono usar em futuras realizações do protocolo as garrafas de vinho que ficarem por consumir. O senhor está-se a rir, eu também me estou, porque estamos a ter a noção do que é ridículo nisto. Mas ainda há uma coisa ainda mais ridícula.
E eu sou acusado no site político, a presidência portuguesa, conto pouco, o meu país é acusado no site político de gastar uns milhares de euros em ofertas. E depois eu vou-lhe dizer quais são as ofertas. As chefias de delegação, não as delegações todas, as chefias de delegação têm direito a uma oferta que consiste no seguinte: gravata ou lenço, com este logo, não é? Este logo, uma máscara igual a esta, dentro de um envelope, um porta-máscaras, um lápis, um caderno, um bloco de notas e uma pequena caixinha que tem uma pequena embalagem de azeite português, de sal português e de vinho português, para divulgar produtos nacionais. E, como sabe, eu já sou, se me permite a expressão, um burro velho em política, não é? Já ando aqui há muitos anos. E, portanto, eu já participei em muitas presidências, já não saberia contá-las, mas para aí umas 20 participei. E devo dizer, com 2 exceções, sempre recebi uma gravata de oferta e, evidentemente, nas reuniões em que participei, tinha um bloco de notas com o logo da presidência, umas vezes usava, outros não, um caderno com o logo da presidência, um lápis com o logo da presidência, muitas vezes uma caneta com o logo da presidência e muitas vezes, por exemplo, um disco com Portanto, já tem uma coleção bem diversificada. Posso continuar, mas pronto, mas isto chega para percebermos o que é que estamos a falar. O plano de resiliência nacional, e agora passava para o quadro interno, esteve a ser discutido publicamente e recebeu alguns contributos e outras tantas críticas. Por exemplo, há quem diga que o plano de recuperação e resiliência português privilegia demasiado o Estado e pouco a economia. Será normal admitir que depois deste período de discussão pública que esse plano venha a incorporar alguns contributos que recebeu dos contactos que foram feitos na sociedade portuguesa? Sim, o Primeiro-Ministro já o disse, já agradeceu, aliás, mais de 1000 e tal. Portanto, os contributos recebidos estão na ordem dos milhares. E nós, aliás, estamos agora a incorporar esses contributos. É um trabalho que, como sabe, é coordenado pelo Ministro do Planeamento, mas eu já disse em Bruxelas, nós vamos demorar agora... Mas vamos ser dos primeiros a entregar esse plano? Nós queremos ser dos primeiros a entregar. Mas queremos entregar um plano que, primeiro, seja enriquecido pela nossa contribuição nacional e, segundo, seja enriquecido também pelo trabalho técnico que está a ser feito entre nós próprios e a Comissão Europeia. Quando é que o dinheiro vai começar a chegar? Há datas? Não há uma data precisa. Não posso dizer se será no dia 27 de junho. Mas... o Sr. Ministro do Planeamento já explicou que a nossa melhor expectativa é que a primeira tranche nos chegue ainda durante este semestre. Porquê? Porque a partir do momento em que o plano seja aprovado, nós temos direito a ter um adiantamento, um pré-financiamento, que pode chegar a 13% dos primeiros 70% do plano. E esse primeiro dinheiro vai ser aplicado em qual dos pilares? Pergunto-lhe isso, o Serviço Nacional de Saúde vai ser um dos primeiros a ser, digamos, aconchegado com esse dinheiro? Sim, certamente. Não lhe sei dizer, provavelmente 13% de 70% de 15 mil milhões é uma quantidade grande. Não vou fazer a conta para não falhar, mas é uma quantidade significativa de dinheiro, que será utilizada nos diferentes programas que constituem o plano de recuperação, de acordo com os ritmos de execução que estão previstos. Agora, quanto à questão de ser do Estado, eu queria esclarecer isso, se me permite. Vamos lá ver. Quando nós dizemos que um dos programas é proceder ao equipamento de 3 hospitais do Serviço Nacional de Saúde, não podemos propriamente dizer que isso é alimentar o Estado. Não, isso é equipar hospitais do Serviço Nacional de Saúde, que beneficiam toda a comunidade, não são uma quinta do Estado. Quando nós dizemos que um dos nossos principais programas
no Plano de Recuperação e Resiliência é reforçar a rede de cuidados de saúde primários, designadamente construindo ou equipando novos centros de saúde, evidentemente que não podemos dizer que estamos a alimentar o Estado. Os centros de saúde, como os hospitais do Serviço Nacional de Saúde, são públicos. É essa a lógica, a nossa lógica constitucional. Mas evidentemente... Mas esse dinheiro não vai ser utilizado, sobretudo, para remediar algumas carências que o Estado português vem tendo nos últimos anos? Vamos ver, toda a lógica do plano é nós estimularmos a recuperação da economia investindo, fazendo investimentos. Para os quais precisamos de recursos. E é por isso que a construção e o imobiliário estão satisfeitos, mas o comércio e a indústria não estão tão satisfeitos quanto isso. Não, vamos lá ver. Quando nós investimos em infraestrutura, estamos a beneficiar o conjunto da economia. Quando eu construo uma autoestrada, estou a beneficiar toda a gente que circula nela. Nós não vamos construir autoestradas ao abrigo do PRR, mas vamos construir 2 novas linhas do metropolitano de Lisboa e do metropolitano do Porto, e vamos construir a linha de metro ligeiro entre Loures e Lisboa, se não me falha a memória. Esses 3 investimentos, que no seu conjunto valem centenas de milhões de euros, beneficiarão os trabalhadores, os empresários, os prestadores de serviços, beneficiarão o país no seu conjunto por causa das externalidades positivas em termos ambientais, os metropolitanos... Portanto, dessa forma está-se a investir na economia, é isso que me está a dizer? Claro. E o que eu estou a tentar dizer é que esta diferenciação entre o Estado de um lado e o privado do outro é obsoleta. E não faz nenhum sentido. Quando nós lançamos um programa que aliás é na ordem de 1 milhar de milhão, de apoio à habitação a preços acessíveis, estamos a beneficiar o conjunto da economia. Para além de que, evidentemente, quando eu estou a lançar um concurso para uma linha de metropolitano, estou indiretamente a beneficiar as empresas que vão construir essa linha. Disse-me há pouco que participou em dezenas de presidências do Conselho Dezenas, eu diria que pelo menos em 20. Participei enquanto membro do Governo. Mas enquanto membro do Governo participou em 3 das 4 portuguesas. Portanto, era secretário de Estado com António Guterres. Era ministro da Educação... Não, mais tarde, mas durante mesmo o período da presidência era secretário de Estado, depois é que foi ministro da Cultura e ministro da Educação, salvo erro. Sim. Depois foi com José Sócrates e agora com António Costa. Ao longo destes 20 anos, o que é que isto nos diz politicamente de si? O que é que nos diz de si, estes 20 anos? De mim próprio? Diz uma coisa... é muito resiliente, por exemplo? O mais simples é o seguinte, eu desde me conheço, portanto, do ponto de vista de idade, desde os meus 15 anos, que tenho atividade política. Desde 1990, que sou membro do Partido Socialista. E, portanto, o engenheiro António Guterres entendeu convidar-me em 1999 para o seu segundo governo. O engenheiro José Sócrates entendeu-me convidar-me para os 2 governos que liderou. E o Dr. António Costa entendeu-me convidar para os 2 governos que também lidera, o que liderou e o que lidera agora. A todos eles respondi da mesma maneira. Se virem que o meu contributo é útil, eu deixo a minha profissão durante um certo tempo. Como sabe, eu sou professor universitário na Faculdade de Economia do Porto e presto esse serviço ao meu país. Sim, mas o que eu queria, no fundo, que me dissesse é, hoje sente-se particularmente à vontade para exercer este cargo. Basicamente é o rosto, digamos, de Portugal no dia-a-dia do trabalho. Não digo, obviamente, que o Primeiro-Ministro... Eu percebo o que quer dizer, mas também vai compreender a metáfora desportiva que eu vou utilizar. Eu só não digo que me sinto completamente à vontade, porque uma pessoa sentir-se completamente à vontade é meio caminho andado para perder o jogo. Nesse sentido, eu não me sinto completamente à vontade. Eu sei que tenho uma tarefa muito exigente, sei que os desafios são sempre muitos
e que a concentração deve ser máxima. Em que é que está a sentir que esta presidência, pela pandemia ou por outras realidades quaisquer, são diferentes das outras duas em que participou? A grande diferença, quer dizer, há uma diferença evidente por causa do ponto de vista operacional, não é? Nós hoje temos uma presidência, um centro, uma sede que fervilha de atividade, mas na qual não encontra sinais visíveis de pessoas. Porquê? Porque a equipa que lá está é pequena e a equipa que lá está em comunicação por coisas como esta, por vídeos, etc., com gente que está em toda a Europa e, portanto, as reuniões fazem-se, até agora já se fizeram 900, mas a grande maioria delas têm sido feitas cada um no seu sítio. E, portanto, não há aquela lógica aquela espécie de burburinho constante de pessoas, de carros, de atividades que caracterizava a presidência. Agora, do ponto de vista do conteúdo, a grande diferença é esta. Esta presidência portuguesa é uma presidência do fazer. A de 2000, com António Guterres, foi a presidência, digamos, estratégica. Foi a presidência em que a gente lançou a Agenda de Lisboa. A de 2007, do José Sócrates, foi também a presidência de uma grande marca à conclusão do Tratado de Lisboa. A presidência de 2021 não vai ter grandes decisões estratégicas porque elas estão tomadas em 2020. O quadro financeiro plurianual, a estratégia de vacinação, o instrumento de recuperação e resiliência, tudo isso foi aprovado pelos líderes em 2020. E, portanto, esta presidência é a presidência na qual Portugal vai mostrar que também sabe fazer, que sabe concretizar, que sabe levar ao terreno as decisões que foram tomadas. Por isso é que o nosso emblema, o nosso lema, melhor dizendo, é em português tempo de agir e em inglês time to deliver, portanto, tempo de fazer resultados, não é? De obter resultados. Durante este período em que está, digamos, assoberbado nas questões europeias, que espaço é que fica para o Ministro dos Negócios Estrangeiros e para as tarefas tradicionais do Ministério? Eu devo dizer que fica menos espaço do que haveria se não houvesse a presidência. Mas as eleições na América assim também muito espaço. Também lhe apresentam um quadro mais favorável neste momento. Não, em primeiro lugar, há muitas coisas que, na minha dimensão de Ministro dos Negócios Estrangeiros, propriamente dito, que agora têm uma intensidade maior por eu ser ao mesmo tempo Ministro do país que tem a presidência. Eu não tenho a mínima dúvida de que demoraria mais tempo o contacto, por exemplo, feito com o secretário de Estado norte-americano, se o secretário de Estado norte-americano não soubesse que, para além de estar a falar com o ministro português, estava a falar também com o ministro responsável pela presidência do Conselho neste semestre. Não tenho ilusões sobre isso. Agora, eu devo dizer que mesmo assim tenho algum tempo porque tenho uma vantagem considerável. É que tenho uma excelente equipa nos assuntos europeus, quer a senhora secretária de Estado dos Assuntos Europeus, quer os embaixadores em Bruxelas, quer o diretor-geral que assegura as tarefas cotidianas aqui, são todos os 4 embaixadores full rank, portanto, diplomatas no mais alto nível que o país tem, muito dedicados, competentes, que conhecem com as palmas das mãos a realidade europeia. Sr. Ministro, chegamos ao fim da nossa entrevista. Muito obrigado pela disponibilidade. Eu é que agradeço.